esse aqui, eles nos mostrou como o comunismo era uma ditadura. Vamos ver aí. Ô, Shoa. O Shoa relembra exílio do próprio pai durante a ditadura. Lembrando daí que o Marcos Uchoa já protagonizou também um grande debate com o professor Rock, grande momento aí da televisão, não, né? Da Internevisão brasileira. Vamos assistir aí? Eu li que o seu pai foi exilado, né, cara? Uhum, E que nessa você acabou conhecendo outros países porque ia visitá-lo. uhum. E que você aprendeu 4 idiomas numa dessa. Me conte um pouquinho como é que foi esse período da sua vida, do que é ter a experiência de ter um pai exilado do próprio país por conta de uma ditadura. E, aliado a tudo isso, o como que vivendo tudo isso em termos familiares, muito pessoais, como que você se sente com muitas pessoas que vão às ruas pedir pela volta da ditadura? Infelizmente a gente está passando por um período muito de uma mistura de ignorância com amnésia, com uma falta de lógica, né? Porque, obviamente, grande parte, poder conversar, poder reclamar, poder criticar, protestar, é uma característica da democracia, não é da ditadura. Então é muito doido pessoas se manifestarem publicamente na rua contra a democracia, porque numa ditadura jamais elas poderiam fazer aquilo ali. Enfim. Eu acho que um comentário muito rápido, que eu acho até interessante para poder trazer a pauta, quando a gente está pensando, né, na formatação de uma sociedade, né, como e entendendo ela como uma democracia, a gente precisa também entender que essa democracia está sendo construída a partir de uma certa referência daquilo que vai ser entendido como o povo ou o cidadão. Porque para pensar no seguinte, não é só na ditadura, que quando a gente pensa dessa maneira mais abstrata, de uma maneira mais geral, que o povo é proibido de se manifestar. A democracia também é. A democracia que a gente vive, o povo também é proibido de manifestar. Bem é. A diferença é que esse tipo de protesto e esse tipo de indignação vem sempre a partir de um tipo de protesto específico. Então, quando você olha, por exemplo, no sentido de organização, né, das manifestações dos trabalhadores, países capitalistas, como é o caso, por exemplo, dos estudantes da Palestina, lá nas universidades, da época dos protestos contra a guerra do Vietnã nos anos 60, a forma de como esses protestos foram abordados foram de maneira muito violenta. Tal qual no Brasil, né, se a gente parar para analisar as movimentações sociais, né, que estão ligadas aos estratos mais prejudicados, né, eu acho que a gente queria dizer mais explorados dos estratos da classe trabalhadora, são totalmente conectados, são totalmente reprimidos, né, pelas forças do Estado, é isso que eu quero dizer, totalmente reprimidos pelas forças do Estado. Eu acho que é importante para a gente poder entender que a democracia, né, como a gente a escuta e a entende, ela tem um caráter de classe. A democracia burguesa, ela tem um caráter de classe. Qual que é o caráter de classe da democracia burguesa? É o caráter da classe burguesa. Então é a defesa da propriedade privada, da ideia de lucro, é a ideia da propagação de um processo histórico que mantém uma classe dominante atuante no poder. É um projeto de classe, efetivamente. Pô, você olha para 2017, por exemplo, quando os professores, não só professores, mas funcionários, movimentos sociais e tal, foram protestar contra a reforma trabalhista, lá em 2017, na esplanada, enquanto ela era votada, a polícia desceu helicóptero e cachorro na galera, parça. Lembram disso? É complicado, pô. Por quê? Porque você tem todo um direcionamento que vai perseguir, que vai ver uma determinada fração desse movimento político como um movimento inimigo. Isso também aparece hoje em dia. Essa galera que grita ditadura, ou que tá pedindo esse de movimentação, tá intimamente ligada com um determinado tipo de projeto, político. Não é à toa que tira foto, né, com a polícia, tem toda uma retórica envolvendo, né, essa perspectiva de um discurso mais reacionário, conservador, parará, piriri, pororó, tá ligado? Pô, você vai ver, por exemplo, Eldorado dos Carajás, vai me falar que Eldorado dos Carajás, né, o atentado que aconteceu há mais de 15 anos atrás, que matou dezenas de camponeses que lutam pela apropriação de terra, aconteceu em que estado? Numa democracia ou numa ditadura, não é? A questão é que a gente já vive a ditadura da burguesia, né? Porque quem coloca as regras para as regras do jogo é uma classe específica, é a burguesia. É a burguesia que coloca essas determinações. Por isso que a gente não pode, acho que trazer isso à tona, né? Não se iludir muito com esse debate pra gente não achar que é uma antítese, né? Que tipo, a democracia, ela é um valor absoluto, né? Ela é algo que paira sobre nossas cabeças. Ela não tem ela não tem uma historicidade, ela não tem, com essa ideia, ela não tem história. Ela não tem história.
ela não tem memória, né? Ela não tem movimento que a constitui dentro da existência humana. É a luta de classes, que é o motor da história, que é a luta de classes. Não, perfeito, a gente tem que sempre pensar a partir desse recorte de classe. Porque é isso, a ditadura militar, por exemplo, ela vai perseguir quem? Ela vai perseguir aqueles grupos que são contrários ao projeto político, que era um projeto organizado e mediado pelos militares, pelos empresários, pelos civis, e que, na verdade, era uma aliança, era uma constituição de uma aliança das classes dominantes brasileiras para poder manter o seu domínio, para poder aprofundar as dimensões históricas, políticas e econômicas do seu domínio nesse território. O meu pai, em 64, eu tinha 5 anos, quando teve o golpe militar, e o meu pai era muito envolvido com com a UNE, né, União Nacional de Estudantes. Ele também era muito envolvido com a política de uma maneira geral e com um grupo que reescrevia a história do Brasil de uma perspectiva mais de esquerda, que era no ISEB. Aliás, esse Instituto de Estudos Superiores do Brasil foi o primeiro ato dos militares para fechar esse lugar. Você vê como é que tinha um impacto para os militares não poder se contar a história com uma perspectiva. O ISEB é da galera da teoria da marxista da dependência? O Guerreiro Ramos fez parte. Olha só, teve obra do Nelson Werneck Sodré, Antônio Cândido, é toda essa galera aqui, intelectualidade aí dos anos 50. Boa. O verdinho é só dos membros, hein? Quando você adquire um membrinho por somente R$3, você aí que tá assistindo esse corte, seu nominho fica verde aqui no chat. Ó que maravilha. E vai falar que isso não é uma vantagem. Assine os membrinhos agora, principalmente. Mais popular, digamos assim. E claro, como eu era muito pequenininho e meu pai vivia trabalhando na política, quando ele chegava em casa eu já estava dormindo, eu não me lembro do meu pai no Brasil, praticamente, no Rio. Eu sou do Rio de Janeiro. Me lembro da gente visitá-lo quando ele se asilou num consulado ali na praia de Botafogo, e muita gente dormindo no chão, um colchonete, aquela coisa de, né, todo mundo correndo para tentar não ser preso, não ser torturado. E que obviamente ele não queria, como tantos não queriam. E aí depois ele foi Bolívia, depois para o Chile, e no Chile ele ficou lá, era o Fernando Henrique, o José Serra, o Paulo Alberto, enfim. Era uma turma da esquerda na época, inclusive essas pessoas que eu estou citando eram bem mais da esquerda do que depois viraram, né? Inclusive o José Serra, na época do golpe, era presidente da UNE. Quando deu o golpe, ele picou a mula, né? Deu o famoso valeu, falou, até mais, se fez de desentendido. Foda. No momento que a classe estudantil mais precisava de ação, mais precisava de uma deliberação, mais precisava dessa movimentação, a liderança foi embora. Uma coisa maravilhosa. Eu vejo o futuro repetir passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Parece, de alguma maneira, coincidência com o nosso tempo, o tempo da crise da hegemonia, em que a gente precisa dessa movimentação, né, dos estudantes, das linhas políticas majoritárias, para poder puxar atos. Não, e a gente percebe o quanto o movimento estudantil naquele período, né, eu acho que caracteriza, naquele período não, nesse período que a gente tá agora, caracteriza esse rebaixamento, e de alguma maneira tem essa similaridade, né, não tem nada a ver com isso, porra. Porque quando a gente olha, por exemplo, que a movimentação do Brasil em relação aos protestos na Palestina, em relação ao resto do mundo, é uma piada, porra. A UNE não chamou nenhum ato pra poder fazer esse tipo de mobilização, nenhum ato robusto, né, de rua pra poder levantar esse debate. E aí a gente vê a movimentação de outros lugares enormes, né, muito fodas, enquanto aqui, né, o progressismo, né, enquanto aqui essa perspectiva democratista popular não puxa ato, não debate política econômica, não faz nada, não puxa nada, tá lá, dormindo em berço esplêndido. Inclusive, agora dia 15 é o dia da Nakba. Agora, no dia 15, vai se completar, vai se rememorar a data da tragédia palestina, do desastre, da catástrofe palestina. A data em que é assegurada a criação do Estado de Israel, e vão ter movimentações no mundo inteiro, incluindo no Brasil, liderado pelas organizações pró-palestinas aqui, para poder levantar, mais uma vez, o debate com relação ao genocídio que está acontecendo na Palestina e perpetuado pelo Estado de Israel, e você não vê nenhuma grande força do progressismo e da democracia falando sobre isso. Por que será? Aí fica complicado, né? Fica complicado, porque por um lado o progressismo reconhecer que há um genocídio, que há uma movimentação para você aplacar, né, intensificar o regime colonial de Israel,
Israel, você não tem nenhuma ação concreta para poder acabar com isso. Nenhuma ação concreta para poder questionar essa ordem. Você continua comprando arma, você continua com um vínculo acadêmico, você continua com um vínculo diplomático. Você fala, e no final não faz nada, né? Como diria o mestre, falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer. Mas eu tenho um santo forte e é incrível a minha sorte, né? Que saudade do Charlie Brown Jr. Mas originalmente eram pessoas bem mais de esquerda, né? E o Chile democrático na época, etc e tal. E o meu pai foi depois fazer doutorado na Polônia. No final de 64, a minha mãe, que era filha única e era órfã de mãe, o pai dela morreu. E o pai dela tinha uma condição boa. Bem lembrado, Elis. Agora, quarta-feira, tem ato para poder rememorar a Nakba, às 5h30 da tarde, lá no vão do MASP. É muito importante que a gente esteja concentrado, esteja presente ali, para não só fazer essa movimentação, para tirar pessoas dessa tradição conformista, né, dessa merda que tá virando a hegemonia proletária, mas como a gente também precisa para poder demonstrar nossa solidariedade ao povo palestino. Tá passando e já sofreu perdas inestimáveis, né? Gaza foi completamente destruída, já morreram mais de 35 mil pessoas, 78 mil estão feridas, não tem água, não tem esgoto, não tem comida, não tem nada. E é isso aí. E eu acho que o progressismo olha pra isso e fala, pela grande política, né? Acho que pelo momento histórico não vale a pena, né? É complicado também, né? Aí é complicado, porque tem certas coisas que não dá pra ignorar. Não dá pra ignorar. De grana, ela, enfim, ganhou uma certa grana. E não ficou muito animada de ir para a Polônia com 3 crianças. Eu tenho 2 irmãs também, quer dizer, pequenas, não gostou da ideia. Obviamente existiam outras questões lá com meu pai e ela deu um pé na bunda do meu pai. Obviamente era época não era época nem de internet, nem de celular, nem mal de telefone, era caríssimo, então foi tudo meio por carta. E o meu pai, obviamente, não podia voltar, não queria ser preso, enfim. Mas como ela tinha um certo dinheiro, ela passou a mandar a gente, eu e minhas irmãs, para visitá-lo quando a gente cresceu um pouquinho. Primeira vez foi em 67. E aí o papai buscou a gente em Paris, a gente foi de carro. Era uma época onde tinha já fronteira. Já com 9 anos de idade ali. Já de 8 para 9. Muro de Berlim, a gente atravessou. Nossa, e eu me lembro assim, era um troço assim, muito chocante. O Muro de Berlim tinha ali pouquíssimos anos ainda. O meu pai, que já era uma pessoa que tinha uma visão de como o comunismo real era uma ditadura, ele quis que a gente visse o que era Berlim Oriental e o horror que era. Então, quando a gente voltou de Berlim Oriental, né, o Muro de Berlim era um muro para impedir as pessoas de Berlim Oriental para irem para Berlim Ocidental, né? Aqui vale uma observação muito importante a respeito disso. Acontece o seguinte, durante o processo de formação das Alemanhas, havia uma proposta da reunificação da Alemanha, que apareceu nos anos 50 e tal, e foi liderada pela República Democrática Alemã, pela Alemanha Oriental, né, pela Alemanha Socialista. A proposta de reunificação não foi aceita pela República Federal da Alemanha, porque havia, né, na perspectiva da reabilitação, né, do território alemão unificado e total, a continuidade de políticas que vão caracterizar o desenvolvimento político da República Democrática Alemã, que era a ascensão das famílias, que você tem ali uma relação de bem-estar social, você tem ali uma relação de acesso universitário e tal. E na República Federal da Alemanha, depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, quando ela está sendo constituída, quando ela está sendo construída, várias autoridades, né, que faziam parte ali do alto comando nazista, por exemplo, se mantiveram em cargos de importância e em cargos de liderança, ligado? Tanto do ponto de vista do poder executivo, quanto das organizações e tal. Então, acontece um outro problema também, é que quando a Alemanha Ocidental, né, quando tem a divisão, antes da construção do muro, né, porque o muro, não vai existir a Alemanha Ocidental e Oriental depois do muro. Antes do muro já existia, né, a partir do Acordo de Potsdam. A partir dos Acordos de Potsdam, que são assinados em 45, você divide ali a área administrativa do território, que foi dividida em 2 partes. E aí a Alemanha Ocidental vai estar ocupada militarmente pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e pela França, e a Alemanha Oriental a mesma coisa, né? Vai estar ocupada pelas tropas do Exército Vermelho no seu território. Considerando, né, lembrando aí que na porção oriental a gente tem um número, isso inclusive se mantém, né, na Alemanha Ocidental. Você tem um tipo de combate a organizações fascistas na Alemanha Oriental, que na Alemanha Ocidental nunca aconteceu da mesma maneira, tá ligado? Tanto que durante os anos 60, 70, você tem a ascensão de vários grupos fascistas na Alemanha Ocidental e que são tratados com uma certa leniência pelo poder da democracia liberal, né? E uma outra questão importante
importante sobre a Alemanha Ocidental é o fato de que quando houve essa divisão, a maior parte das indústrias alemãs eram formadas na porção ocidental do território alemão. Então, a maior parte das forças produtivas, a maior parte da logística, da organização, ficou naquela parte ocidental. E aí, é claro, se você tem o processo de divisão de um país e na parte oriental você não tem tanto acesso a esses recursos e a essas estruturas, isso vai significar necessariamente um atraso no desenvolvimento das forças produtivas históricas da Alemanha Oriental, o que fazia com que muitas vezes as pessoas quisessem migrar para a Alemanha Ocidental, sobretudo os membros que eram da classe média. Não é à toa que esse discurso da fuga da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental é uma parada que pega muito em quem? Pega muito na galera da classe média, porque a classe média da Alemanha Oriental era uma classe média que era bem menos enriquecida do ponto de vista econômico do que a classe média ocidental, que tinha acesso a muito mais bens de consumo, tinha um poder de compra muito maior e tudo mais. Só que na Alemanha Oriental, você tem uma sociedade que está toda sendo rearticulada para poder garantir que as pessoas vão ter boas condições de vida, que a classe trabalhadora tenha boas condições de vida. É uma coisa muito similar ao que acontece na Rússia Soviética, por exemplo, né, gente? Na União Soviética, a gente fala muito do exílio, né, de bailarinos, de cientistas, de não sei o que lá. Por quê? Porque eram membros da pequena burguesia, né, que estão ali ligados a carreiras da pequena burguesia, tal, da intelectualidade, do meio acadêmico e tudo mais, das artes e tal, e que, na lógica da sociedade socialista soviética, não tinham o mesmo tipo de destaque, o mesmo tipo de protagonismo num sentido econômico que vai ter, por exemplo, no Ocidente. E o Ocidente, muito astutamente, vai se utilizar disso como uma plataforma política. Tem um bailarino, eu não lembro o nome dele agora, deixa eu até procurar aqui qual que é o nome do bailarino soviético, Ilha de Capri. Ilha de Capri? Ó, um bailarino soviético chamado Rudolf Nureyev, em 61, viajou para Paris para poder fazer uma apresentação. E é aquela coisa, né? Você olha para esse grande, pro destaque, né, que os grandes artistas, tal, têm no sentido econômico. E aí o Rudolf Nureyev, que era tipo o maior bailarino do mundo, o cara era foda. Ele recebe simplesmente uma oferta para poder se exilar, né? E aí ele vai acabar virando um contra-propagandista soviético. Ele ganha uma ilha. A ilha do Golfinho na Itália. Ele ganhou uma ilha. Aí é foda, né? Porque você olha assim, você tá ali na Rússia Soviética. Pô, você não tá fudido, você não tá passando fome, você não tá na merda, sabe? Mas você também não tá vivendo grandes luxos, tá ligado? Você não tem uma ilha. Aí vai o Ocidente, pro Rudolf Nureyev, que era um cara que queria ter... Olhou ali, pensou, fez né? Teve ali o balanço ideológico e falou, porra, eu quero ter uma ilha. Aí o Ocidente foi lá e deu uma ilha pra ele. Aí ele foge, fica falando contra a União Soviética o tempo todo, porque esse é o acordo, já era. É a Hannah Arendt com a CIA, tá ligado? É isso. Esse é o tipo de coisa que acontece, assim. Então, os membros da pequena burguesia, tanto da Rússia Soviética quanto da Alemanha Oriental, vão fugir, vão tentar se refugiar no Ocidente para poder atender a essas expectativas de consumo e de condições de vida que geralmente a pequena burguesia quer e tem. Coisa, enfim, de estar mais próximo, né, dos ideários de consumo da classe dominante do que de um outro modelo de sociedade. Exatamente, ele era o maior bailarino da época. Hoje em dia, o Rudolf Nureyev ganhou essa ilha e pertenceu a ele até o final dos anos 80. Aí depois uma rede de hotéis foi lá e comprou. Então você saía do carro, eles tiravam os bancos do carro, enfiavam vareta no tanque de gasolina, olhavam o motor. E isso, eu e minhas irmãs, pequenos, né, com um cara com uma metralhadora apontada pra gente. Caralho. Então, assim, muito doido. E alemão E é um negócio... Peraí, eu vou deixar ele terminar de falar. é uma língua meio dura, né? E um guardinha da minha irmã menor, assim, bonitinha ali, moreninha, ele quis, tipo, falar, tipo, que ela era uma gracinha, assim, mas falou em alemão e ela começou a chorar, obviamente, né? Imagina. Ai, que bonitinha. Porra, eu acho fofo. Eu me lembro bem disso, assim. E dessa coisa depois, na Polônia, que era também comunista, a gente visitou um campo de concentração que não podia criança visitar. Mas o meu pai tinha um carro que era de Berlim Oriental. Ó, um comentário muito rápido sobre essa questão da Polônia. Vários países do leste europeu não tiveram revoluções proletárias. Não tiveram revoluções proletárias, como aconteceu, por exemplo, na União Soviética. Na Polônia não teve, na Hungria não teve, na República Tcheca não teve. Você tem um movimento, né, de expulsão dos fascistas, né, de ocupação do Exército Vermelho. E aí depois, sob a tutela de Stalin, vão ser inauguradas as chamadas democracias populares, que é um estado de bem-estar social, mais de bem-estar,
de social do que de econômico. E uma outra coisa, é muito louco como tem um setor da esquerda que parece não ver o quanto esse processo que o Uchoa tá comentando é o processo de verificação de uma fronteira. É país, assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, pô, você precisa de um visto pra entrar, sabe? É isso, né? Os membros da pequena burguesia, da classe média, que tem um recorte de classe racial, blá, 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 não vão sofrer o mesmo tipo de represália que uma população de origem islâmica vai ter, por exemplo. É por isso que, de novo, acho que a gente volta lá no primeiro ponto, lá no primeiro argumento. A gente precisa conseguir dar uma consistência histórica e política pra esses conceitos que a gente tá tratando. Precisa dar essa consistência. A gente tá falando democracia do quê? Ditadura do quê? Imaginar o seguinte, você tem toda uma política econômica por parte dos países hegemônicos, né, capitalistas da hegemonia, que romperam relações diplomáticas e econômicas com outros lugares. Você tem um outro modelo de operação do modo de produção. Então é claro que você vai ter uma diferença substancial no modo de vida, na forma de como a segurança vai estar articulada, não é? E tudo mais. Não, e fora isso, o alemão é a melhor língua para ler filosofia. É a melhor língua para... Eles têm trocentas palavras para história, enquanto a gente tem uma. E isso eu acho isso muito interessante. Então, e eu era meio lourinho, a gente falando uma língua que eles não estavam entendendo, acharam que a gente era alemão. Então falaram, tipo assim, entra aí pra você ver a merda que vocês fizeram, entendeu? Do tipo assim, um campo de concentração. Majdanek, que era foi o único campo de concentração que os russos pegaram os alemães lá dentro. Então, o único campo de concentração intacto, que foi, então, os fornos e tudo. Eu me lembro que eu fiquei muito chocado como criança. Em Varsóvia, por exemplo, tinha vários lugares ainda com muita marca da Segunda Guerra, eram 20 e poucos anos só depois. Tinha uma pracinha perto dali que a gente não podia brincar, que era tudo cercado porque tinha bomba que não tinha explodido. Então, tudo aquilo despertou em mim, numa criança, uma espécie demais, de horror, mas também um fascínio por história, né? Por essa coisa doida que o ser humano faz com o ser humano, que a gente está vendo agora em Gaza, está vendo na Ucrânia, enfim. E isso, de certa maneira, me despertou uma curiosidade. E eu acho que é isso, né? É pensar que não é o ser humano que faz isso. Não é o ser humano em abstrato que faz isso, ligado? Porque esse ser humano que promoveu esse tipo de ação, o está fazendo em nome de um determinado tipo de projeto político. Em nome de uma determinada forma de construção da política. Não é de graça, não é à toa, tá ligado? Não é um negócio que simplesmente acontece. Por isso que eu acho que dar esse recorte histórico, ele é muito importante. Porque a gente entende aí na história que as coisas não acontecem por acaso, tá ligado? Que as coisas não acontecem por acidente. Ah, meu Deus, ninguém sabia. Não, todo mundo sabia, pô. Todo mundo sabia, sabe? Todo mundo sabia. Curiosidade muito grande pro mundo. Claro que em casa, no Rio, a minha mãe era uma pessoa que lia muito, era muito culta e também empurrava a gente nessa direção. Quando a gente visitava o meu pai, depois ele foi ser professor nos Estados Unidos, também a gente viveu um pouco essa coisa desses dois mundos. Eu me lembro da gente em Chicago, numa rua linda, no centro de Chicago. Aí o papai falou, você tá gostando? Então vamos seguir nessa rua. Pobreza e aí federal. A rua ia ficando cada vez mais pobre, até entrar no bairro negro. E você vê aquela coisa, o contraste, a desigualdade americana, apartheid, né? Entre a riqueza enorme e a pobreza. Sabe? Tudo isso era, de certa maneira, ele estava plantando, e os livros, e a minha mãe, e a vida, que eles foram plantando um pouquinho essa noção da desigualdade e da política, né? E da história, né? E que foram me formando. E aí, a partir de 14 anos, foi uma viagem que eu fui encontrar meu pai na Europa, e ele atrasou e eu estava uns 10 dias fora, e comecei a viajar sozinho. Então comecei a viajar sozinho com 14 anos na Europa, e foi super legal. O rolezinho, né, Marcos Uchoa? Deu vários peão, né? Deu vários rolezinhos. Porra, imagina. Não, é isso, né? Maluco e perdido na Europa. Aos 14 anos. Você consegue imaginar, velho? Consegue imaginar? Ai. É isso. Apertem os cintos, o piloto sumiu. Legal. E claro que eu tinha aprendido um pouco de inglês em casa, que minha mãe falava inglês muito bem. E depois francês na escola. Eu sou de uma época de escola pública. Eu estudei em escola pública Eu adoro, só um comentário muito rápido, eu adoro esse comentário do estudei em escola pública, na minha época a escola pública era muito boa e tudo era muito bom. Porra, é muito bom, né? Esse comentário sempre aparece. Ele é muito bom, ele é tipo um perigo de mexer com pessoas inteligentes. Né? Em que se aprendia francês antes de inglês. Olha só. Claro que não eram aulas boas, mas assim, era uma origem né? cultural, onde a França foi muito forte culturalmente, no Brasil e na América Latina de uma maneira geral.
E aí eu fui para a França, e aí comecei a falar, e depois de francês eu comecei... Meu pai tinha casa na Itália numa certa época. Omelete, Eu comecei a viajar muito na Itália e aprendi italiano. Italiano e francês são meio primos, né? Parler, parlare, manger, mangiare, quer dizer... E, galera, vamos respeitar o momento aí, hein? Ninguém vai manjar nada. Tem manjar, hein? Tá proibida a manjação. Mangiare, mangiare, ei, ei, ei. Tem manjação, hein? 10h30 da manhã. 10h30 da manhã. Marcos Utirra é foda. Marcos Utirra. Ô, gente, sem manjare, hein? Manjare, não, só com consentimento. Manjare só com consentimento. Manjare, manjare. Assim como o português e espanhol, você tem consegue se virar. Se você fala francês, você aprende italiano e vice-versa, não é tão difícil. Eu aprendi. Como será que é o nome do portunhol dos italianos e dos franceses? Franciano? Francitaliano? Francliano? Italiês? Francisco? Ah, mano, eu derramei todo o café nos documentos do TCC aqui, que ódio. Ficou manjando, né? Mangiare, mangiare, não pode mangiare. Sem mangiare, é proibido a mangiatone. Não entendeu, né? Não entendeu a piada. Aham. Boa. Franciliano? Italiês. Italiês é bom também. Manja que te fa bene, né? Disse a vovó. Francilino mangiare é muito bom, porra. Manjarunhol. Não, chega. Itálico. Não tem um nome, né? Portunhol é muito forte mesmo, né? A América Latina vai ser toda socialista, não tem jeito. Itália e França, se foda eles. Italiano, enfim. Aí fui aprendendo outros idiomas. Cheguei a aprender alemão, russo. Hoje em dia, como eu não pratico mais nem o alemão nem o russo, meio que estão muito fraquinhos. Mas nos outros idiomas eu leio todo dia, eu uso bastante. Então, espanhol, quer dizer, então me ajudou muito na carreira também. Acabou que ajudando mais lá na frente, quando eu virei jornalista. Aí, de fato, era um diferencial. O cara que falava vários idiomas. Né? Total. E você virou jornalista por ter toda essa bagagem cultural, de viajar o mundo, essa veia política da família. Você virou jornalista por isso ou por outro motivo? Não, aí é que tá. Foi totalmente fortuito. Eu fiz um ano de sociologia, larguei, fiz medicina também, estudei um ano, larguei. E aí... É verdade, portunhol não, brasanhol, porque olha, imagina que merda, né? Você é um país colonialista que tá na merda aí, uma cota, e aí você vê que nos programas de computador nem tem mais português de Portugal, é só português Brasil. Ai, tadinhos, ai, que dó. Não tem jeito, porra. É o terceiro mundo, caralho. É nóis. Eu fui fazer comunicação meio pra tentar acalmar minha mãe, que já tava meio puta, que eu tava toda hora pulando de galho em galho, mas assim, sem nenhuma convicção. Eu fazia sempre porque era um curso meio aberto, podia fazer depois propaganda ou relações públicas, mas eu sabia que era jornalismo, que teoricamente ia fazer, mas não era que eu queria ser jornalista. Tanto que eu fiz uma faculdade assim, eu demorei para 6 anos para me formar, numa coisa que dura 4. Qual faculdade? É Hélio Alonso, no Rio de Janeiro. Que na época era a melhor faculdade de jornalismo no Rio. Eu fiz um outro vestibular, passei, me deram uma bolsa, que era até uma faculdade, eu fui segundo na prova, segundo lugar. E aí eu fui fazer lá, mas assim, sem nenhuma convicção, faltava muito. Nessa época eu já trabalhava no aeroporto, trabalhava na Air France. Manjando o avião, né? É isso. Mangiare avião, né? E tinha passagem de graça para mim, para Tereza. Eu viajava e trancava matrícula e faltava demais. Eu fiz uma péssima faculdade. E eu digo até isso assim como uma esperança para você, que de repente não é um bom aluno. Você pode imaginar que isso não é definitivo. Você pode realmente tentar. Mas eu acho que o que me salvou não foi que eu sempre li muito. Sempre li muito livro, sempre li muito jornal. E eu acho a leitura, digamos assim, a base, né? De quem escreve, de quem conta uma história, né? A gente, basicamente, o nosso trabalho como jornalista existe furo, existe assim, mas basicamente ao longo do teu... É verdade, né? Esperança no cenário atual, em que existe escala 6x1, em que as pessoas estão trabalhando cada vez mais horas por dia, em que a universidade pública está sendo destruída. Aí não dá, né? Aí não dá para manjar essa esperança. No dia a dia, você conta histórias, você escolhe o que você vai contar, como você vai contar, né? E isso você desenvolve através de ler. Literatura, os grandes escritores, ficção, não ficção, quer dizer, história em quadrinho, quer dizer, tudo que é leitura, que te faz pensar e principalmente imaginar,
ajuda o jornalista. É verdade. Ajuda a ler. Ler em italiês, em portunhol. Porra, quem nunca meteu um portunhol na vida não sabe o que está perdendo. Não sabe o que está perdendo. Imagina, Marcos Ochoa mandando um portunhol, narrando um jogo. Agora, Maradona passa la abuela, e la abuela. Aí você não sabe se é bola, se é vó, sabe o que é. Mas ó, ia dar um mangiare, hein? Mangiare essa hora faz bem, hein? Você já manjou hoje? Já manjou? Comenta aqui embaixo se você já manjou, por favor.